Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui contar para vocês um caso, um caso grande, mas eu vou tentar resumir o máximo possível, que é sobre o meu filho mais novo, que passou por muitas vezes à beira da morte, por muitas vezes eu pensei que eu ia perder meu filho, e é que a gente vê que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus não deixa, né? Nada assim pior acontecer. E meu filho passou pela beira da morte por mais de 5 vezes. Vou começar falando quando ele nasceu. Meu filho nasceu com uma bronquiolite, né? Muito forte por causa que meu ex-marido, ele fumava dentro de casa, meu ex-marido, meu padrasto, e a gente não sabia das consequências, né? Não era igual hoje que a gente tinha tantas informações. E aí meu filho já nasceu com o pulmão comprometido e o médico perguntou se eu fumava, né? Eu falei que não, e ele falou que eu era uma fumante passiva, né? Porque meu ex-marido fumava muito perto de mim. E eu não sabia que podia acontecer isso, né? E isso foi a primeira vez que meu filho passou pela beira da morte. Ele tinha dias de nascido e ele foi internado naquele hospital chamado Cândido Fontoura, que é um hospital infantil. E aí meu filho com dias, eu dando de mamar, meu filho tinha 40 dias. E aí ele ficou naquele hospital e eu não queria ir para casa dormir, porque, né, gente, 40 dias, um bebezinho, você não quer deixar seu filho ali. Mas aí minha mãe, por muita insistência da minha mãe, ela falou: "Deixa eu ficar uma noite com ele", porque eu não deixava ele passar, porque quando eu deixava ele com o pai ou com alguém, qualquer outra pessoa, ele perdia o acesso que ele tinha e estava ficando muito difícil de achar o acesso nele, né? E aí, aquele dia, eu deixei, falei pra minha mãe: você fica aqui durante o dia, eu vou tentar dormir, ir pra casa dormir. E aí, eu fiz isso, né? Minha mãe foi pra casa, eu confiava nela, né? Já foi mãe. E aí, ela ficou com ele. E aí, eu fui, lógico que eu não dormi, lógico que eu não descansei, fui pra casa bem apreensiva. E aí, quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei no hospital, que eu voltei à noite, minha mãe veio me abraçar correndo lá de dentro e ela falou: quase que a gente perde o nosso menino. E aí foi uma das primeiras vezes que meu filho chegou à beira da morte, porque minha mãe falou que ele teve uma parada cardíaca. A gente acha que foi por erro médico, erro de alguém, porque colocaram o remédio para ele e ele estava tomando soro na cabeça, né? Não tinha mais onde furar e furaram a cabecinha dele. E aí, quando o soro passou né, pela extensão e chegou na cabeça dele, minha mãe falou que na hora ele se esticou, começou a virar o olho, e ali foi uma das primeiras vezes que quase eu perdi meu filho. Fizeram massagem cardíaca nele, e pediram para minha mãe sair da sala. Minha mãe saiu em desespero, mas aí Deus trouxe meu filho de volta. E ali pra gente foi, né, um dos milagres que Deus fez na nossa vida. A segunda vez que meu filho quase passou pela beira da morte, né? Uma vez, a gente sempre alugava casas na praia, né? A gente sempre alugava. E aí a gente chegou numa casa que tinha piscina, normalmente a gente alugava casa com piscina, e a gente chegou naquela casa com piscina. E aí a gente foi conhecer a casa, né? Que a gente tem esse, né? O costume mesmo, né? Você chega numa casa que você não conhece, você vai conhecer a casa. Meu filho, se eu não me engano, ele tinha de 4 para 5 anos, que eu não sei as datas certinhas, mas eu creio que ele tinha de 4 para 5 anos. E aí, enquanto a gente foi conhecer a casa, que a gente estava conhecendo os cômodos, o meu outro filho e o meu sobrinho começaram a gritar, falando que ele estava se afogando. Eles, nós fomos conhecer a casa e ele foi conhecer a piscina. E aí ele se jogou dentro da piscina. E aí meu ex-marido pulou dentro da piscina, ele fumava, né, com cigarro, com telefone, pulou com tudo, colocou ele na beira da piscina e a gente ficou em desespero, a gente não sabia fazer respiração boca a boca. Sei que ele ficou todo mole na beira da piscina. E aí a gente viu que a gente estava perdendo ele, né? E aí foram muitas orações, muitos clamores a Deus. E aí meu ex-marido, daquele jeito que a gente pensava que era certo, não sei se era, e a gente começou a fazer a reanimação nele. E aí ele voltou à vida. É, aí, aí passou, né? Certo, a gente conseguiu curtir. Eu vou tentar ser mais breve possível para não ficar muito extenso o vídeo. Aí teve uma vez, pela terceira vez, né, que
que meu filho quase passou pela beira da morte, nós estávamos fazendo um churrasquinho. Meu filho sempre teve as amígdalas muito grandes. E aí nós estávamos fazendo um churrasquinho, nós morávamos na Tiradentes, né, naqueles prédios, e aí a gente, só nossa família mesmo, fazendo churrasquinho, quando de repente, o meu filho, o nome dele é Denis, ele se engasgou com um pedaço de carne. Ele foi comer a carne, gente, e aí ele se engasgou. E eu já era auxiliar de enfermagem, mas eu fiquei totalmente sem reação, porque quando é com os nossos é muito mais difícil. A gente perde a noção do que a gente tem que fazer. E aí ele se engasgou, e aí a gente, né, naquela agonia, a gente começou a tentar tirar a carne da boca dele com a mão mesmo, e a gente não conseguia tirar. A gente fazia de tudo e não conseguia tirar, e batendo nas costas e tentando tirar, e a gente não conseguia. Quando meu filho, ele começou a virar o olho, essa parte ficou toda branca, ficou só a parte branca, e ele começou a entortar as mãos, porque estava faltando oxigênio no corpo dele. E aí nós, em desespero, minha irmã estava grávida, e minha irmã já sentou assim, porque a gente viu que não ia ter jeito. E aí, em desespero, eu chamei a vizinha do segundo andar, que a gente sabia que ela era enfermeira. E aí a gente pediu para ela descer, ela desceu correndo, a gente falou, ele tá morrendo. E aí ela virou ele, porque não tinha mais jeito de fazer eu acho, a manobra de Heimlich, né, que chama. Não tinha, eu acho que, não sei nem se ela no desespero também não conseguiu fazer, mas ela virou ele de ponta cabeça, e deu um soco aqui na nuca dele. Ela fez assim, sabe, na nuca dele, e aí ele jogou a carne para fora, e aí ele voltou. E a gente conseguiu, mais uma vez, Deus devolveu a vida para o meu filho. A outra vez, gente, olha, quando Deus tem um plano na vida de alguém, o inimigo, o diabo, ou, né, como qualquer pessoa acredite, ele faz de tudo para que não seja realizado esses planos na vida da pessoa. E meu filho é uma prova viva, né, de que quando Deus tem uma obra, Deus não deixa ir antes dele terminar essa obra. E aí teve uma vez que nós já éramos da igreja, né? E aí eu e meu ex-esposo, a gente foi para a igreja e deixei meu filho com o meu cunhado cuidando, né? Falei, você dá uma olhadinha no Denis, a gente vai para a igreja era perto de casa e a gente já volta. Aí ele falou, tá bom, né? Aí meu filho, né, que ele era muito bonzinho, criança boazinha, sabe? Foi brincar com álcool com o meu sobrinho. E aí, gente, ele colocou fogo, ele colocou álcool na pia, aquelas brincadeiras de criança, e tacou o fósforo. Quando ele tacou o fósforo, o fogo veio todo na cara dele, na cara inteira dele, veio na cara dele. E ali, eu não sei como foi, porque eu não estava, né? Sei que quando eu cheguei da igreja, gente, cheguei da igreja, aí eu não lembro quem é que ficou com meu filho. Ah, não. Eu cheguei da igreja, aí os vizinhos vieram me encontrar. E os vizinhos falaram, ó, o Samu acabou de sair daqui porque aconteceu um acidente com o Denis e ele queimou o rosto. Ai, gente, olha, eu fiquei em desespero. Aí eu falei, você sabe por onde que ele foi? Aí eu liguei pro meu cunhado e eles estavam lá no Hospital São Mateus, que é um hospital de queimados. Eu nem sabia que existia hospital de queimados, mas ele foi para lá. Quando chegou lá, eu pedi pro meu cunhado descer para eu poder subir para ver meu filho. E aí meu cunhado veio me encontrar e meu cunhado falou assim, ó, Débora, ele queimou o rosto um pouquinho, mas assim, foi pouca coisa, né? Não tá muito grave, não. Aí eu falei, tá bom, né? Gente, quando eu cheguei lá para ver meu filho, foi desesperador. Desesperador. Meu filho teve queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau no rosto. O rosto do meu filho, ele derreteu. A orelha dele derreteu, a orelha dele ficou caída. Naquela época a gente não tirava fotos, né, gente? Se fosse hoje eu teria tudo registrado. Mas a orelha dele derreteu, do meu filho. Meu filho tinha 10 anos, se eu não me engano, de 9 para 10 anos. Não lembro também a data certinha. Mas assim, meu filho ficou igual um monstro.
igual um monstro. Quando eu vi, eu entrei em desespero. Eu falei, pronto, meu filho vai ficar defeituoso pro resto da vida. Mas quando, né, a gente acredita num Deus que tudo pode. Sei que é assim, gente, o médico, para vocês terem ideia da gravidade, o médico mandou a gente esconder espelho de casa. Falou para toda vez que alguém fosse visitá-lo, não fizesse cara de espanto, fizesse uma cara normal, para não assustá-lo. Né? E eu não deixei ele em nenhum momento ver o rosto dele. Quando ele queimou o rosto, no momento que ele queimou o rosto, ele ficou assustado, falando que eu ia bater nele, que com certeza eu ia. Mas ele pegou a blusa que ele tava e ele passou no rosto, assim. A hora que ele passou, a pele toda dele saiu. Então, assim, meu filho não dava para ver a boca, né? Olha, não dava para ver nada. Tipo, derreteu de verdade o rosto dele. Mas como eu acredito num Deus que tudo pode, hoje meu filho não tem uma marca no rosto. Ele tem uma marquinha, gente, aqui atrás da orelha, só que se você olhar bem que você consegue ver. E aí foi mais uma vez que Deus salvou a vida do meu filho. E aí, né, já adolescente, meu filho pediu para nós comprarmos uma moto para ele e a gente deu aquela moto de presente para ele, né? Tiramos a carta direitinho, ele tirou a moto, foi tudo bem certinho. E aí veio o primeiro acidente do meu filho, o primeiro acidente de moto dele, que foi bem, bem grave assim. E se eu não me engano, dessa vez eu estava trabalhando, eu não lembro, porque foi dois acidentes de moto. Sei que daí a minha irmã socorreu, a minha irmã foi para lá, que eu estava trabalhando à noite, né? E minha irmã foi para lá, minha nora, que tá com ele até hoje, foram para lá e meu filho teve um traumatismo na cabeça e um traumatismo craniano e teve algumas fraturas, né, no corpo. Foi bem feio o acidente mesmo, bem feio. E aí o médico me chamou para conversar. Um médico bem gentil, sabe, gente? Sabia muito conversar com uma mãe que estava em desespero. E aí eu chegando lá já vi que meu filho não estava nada bem, ele estava com a cabeça toda enfaixada, né? Ele tinha cortado o testículo dele, fez um corte bem grande. E aí o médico chegou, eu falei assim, qual a situação do meu filho? Ele falou, oh, mãe, eu vou falar com você assim. Ele falou assim, viu, gente? O seu filho está com um coágulo na cabeça, um coágulo de sangue bem grande. E assim, se o coágulo aumentar um pouco, seu filho morre, e se o coágulo diminuir, o seu filho vive. Então é isso, né? Você tem que rezar para o coágulo diminuir. E aí foram muitas orações, gente, mas muita oração mesmo, né? Que eu creio num Deus que tudo pode. E aí o coágulo diminuiu. E nessa transição toda, né, de hospital, tudo, o médico falou, ó, ele tem a gente fez vários exames e deu um pequeno probleminha no rim dele, um pequeno problema renal, ele tá com uma disfunção renal e vai atrás disso, né? Quando der, vocês vão atrás disso, não sei o que, beleza. Aí, gente, né, meu filho já era de maior, e ficou por isso mesmo, a gente não foi atrás. Não foi atrás, ele trabalhava, fazia as coisas dele, né? E a gente não levou muito a sério, né? E o médico também não falou da gravidade. Sei que da segunda vez, meu filho teve um outro acidente de moto, e aí foi bem mais grave, né? Que meu filho, ele fraturou uma das vértebras, que eu não lembro qual que era, C7, C8, não lembro, gente. Sei que foi a vértebra aqui do pescoço, né? E o médico falou que se pegasse em outra vértebra, um pouco abaixo, ele ficaria tetraplégico. E aí, mais uma vez, Deus salvou a vida do meu filho. E foi bem tenso, a gente teve que comprar um colar para ele pôr, né? Ele teve que usar um colar, onde ele tinha que ficar com o pescoço assim, ereto, para ele não fazer esse movimento, porque era muito perigoso. E aí, por essa vez, o médico foi mais claro. Ele falou, olha, o seu filho está com um problema renal muito grave e ele está só com 10% do rim funcionando. Ai, gente, olha, é sério, esse meu filho, olha, assim, foi a vida toda nessa luta, sabe? Que a gente teve com ele de doença, de corre, de morre, não morre, volta, não volta, sabe?
É melhor que gato, né? Porque gato tem 7 vidas, acho que ele já passou dessas. E aí a gente começou a ir atrás, né? Ele se recuperou da coluna, graças a Deus, se recuperou, mas começamos a ir atrás do problema renal dele. E aí foi descoberto que realmente ele só estava com 10% do rim funcionando e ele ia precisar de um transplante renal. Olha, gente, assim, dessa vez ele não morreu, né? Quase morreu, não passou pela morte, mas foi um processo muito difícil que nós tivemos que passar. Foi assim por um ano. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam muito tempo nessa fila fazendo hemodiálise, mas é um processo muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. Meu filho sempre foi uma pessoa muito vaidosa, sempre gostou muito de se arrumar, sabe? E aí foi feito uma incisão aqui nele, né, para ele poder tomar hemodiálise. Depois que a gente, né, fez todos os procedimentos, aí não tinha outro jeito, ele teve que começar a fazer hemodiálise. E ele teve que fazer, né, tomar aqui pelo pescoço, eu esqueci o nome agora, que ele teve que fazer, auxiliar de enfermagem, mas esqueci o nome. E aí ele teve que fazer aquele procedimento, e aí nós fomos atrás de ver quem era compatível com ele. Aí foi eu e minhas 3 irmãs ver quem era compatível. E por incrível que pareça, nós 3 éramos compatíveis com ele. E aí eu, como mãe, né, falei, então eu vou primeiro e depois, né, eu vou fazer todos os exames para ver se eu consigo fazer a doação e depois vocês vão. Minha irmã, a mais nova, ela sempre falou, eu que vou ser a doadora. Então eu falei, tá bom, né, vamos ver. E realmente eu não pude ser a doadora porque eu tenho cistos no meu rim. O médico falou que não acarreta problema nenhum, mas se um dia vier acarretar, eu vou ter que tirar um rim. E aí? O que eu vou fazer? Então ele falou, então você não pode doar porque você tem esses cistos no rim. Aí fomos para minha irmã, a mais nova. E aí deu tudo certo, como ela sempre soube, né? E aí ele passou por esse transplante, gente. Aí eu deixo aqui claro que façam, deixem claro que vocês querem doar o órgão, porque é muito difícil a vida de quem fica esperando um órgão. Meu filho ainda teve a sorte não, né? Que eu não acredito em sorte, eu acredito em Deus. E meu filho teve a mão de Deus na frente, onde minha irmã conseguiu doar o rim para ele. Um gesto lindo, né? Que até hoje eu me emociono muito quando eu falo. E hoje ele é transplantado, fazem, se eu não me engano, 4 anos. Eu sou muito ruim de data, muito ruim mesmo. Mas foi um gesto muito lindo. E agora meu filho acalmou, gente. Mas assim, hoje meu filho ele tá com 29 anos. E é isso que eu tenho para falar. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, o diabo não toca. Né? Ele pode até tentar, mas ele não consegue. Meu filho é prova viva disso, que Deus é na vida dele, né? Que Deus fez uma grande obra e continua fazendo, que ele é transplantado, vive muito bem, ele, né, ele faz tudo que uma pessoa normal faz, né? Minha irmã também, que doou o rim, hoje ela vive também bem, né? Sem um rim, qualquer hora eu venho aqui contar para vocês como foi a recuperação, como foi a doação, como foi todo esse processo, para não ficar muito extenso o vídeo, tá bom, gente? Mas por hoje é só. Deixa o like de vocês aqui, tá bom? Curtam meu vídeo, me acompanhem, me siga aí, tá bom? E aí eu vou vir com mais algumas coisinhas para contar, porque olha, é história, viu, gente? É tudo verídica, tá bom? Então um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá bom? E sempre muita fé em Deus e lembre-se, doem órgãos. Quando for, deixe por escrito, fale para a família da intenção de vocês de doar órgãos, tá bom? Isso é um gesto lindo e maravilhoso. Um beijo e até mais para vocês.